Bem-vindos, meus caros estudantes, meus caros alunos do EJA. Espero que vocês estejam bem, se cuidando bastante. Nessa nossa quinta aula de Ciências da Natureza, a gente vai estudar um conteúdo bem interessante e muito importante na nossa vida, tá certo? O eixo que nós iremos tratar nessa nossa aula é sobre o eixo da vida e do ambiente. O objeto de conhecimento que nós iremos estar estudando trata da organização dos seres vivos, tá certo? Nessa aula de hoje a gente vai estar estudando um pouco a respeito dessa organização dos seres vivos. E as habilidades que nós iremos trabalhar nessa nossa quinta aula trata sobre compreender os níveis de organização dos seres vivos, tá certo? Portanto, nessa nossa aula a gente vai estar trabalhando essa compreensão desses níveis de organização, assim como também nós vamos conseguir identificar as estruturas fundamentais existentes em uma célula, tá certo? A gente vai estudar, vai ver o conceito dessas células e a gente vai estar estudando justamente essas duas habilidades nessa nossa quinta aula de Ciências da Natureza. Bem, dentro da questão da organização dos seres vivos, a gente tem que entender que nessa organização a gente vai ter estruturas microscópicas, que são aquelas estruturas bem pequenininhas que vão formar, que vão compor todas as outras estruturas até chegar no nível maior que a gente vai encontrar na natureza, que é a biosfera, tá certo? Portanto, a gente consegue observar através dessa imagem projetada a organização desses seres vivos vai desde a molécula, lá desde o átomo, até chegarmos na biosfera, tá certo? Que é englobando todo o nosso planeta, todos os ecossistemas, tá certo? Que é o conjunto de todos os ecossistemas, de todos os seres vivos, de todos os componentes, sejam eles bióticos, que é aqueles que têm vida, ou os componentes abióticos, tá certo? Que é aqueles que não têm vida, mas que compõem o nosso ambiente. Portanto, gente, tudo que nós temos no universo, certo? É feito por átomos. Toda matéria, tudo aquilo que existe aqui no nosso ambiente é feito por átomos, tá certo? Seja matéria viva ou matéria morta, tá certo? Ou matéria que não tenha vida, tudo é formado por átomos. E a gente precisa entender como é que é a estrutura, né, a formação desses átomos, tá certo? Esses átomos eles são formados por um núcleo, certo? Um núcleo central, e são formados também por elétrons, por prótons e por nêutrons, tá certo? Os elétrons são aqueles que têm as cargas negativas, os prótons as cargas positivas e os nêutrons, como o próprio nome já sugere, ele não tem carga nem positiva nem negativa, tá certo? Portanto, basicamente, a estrutura dos prótons é essa daí. Forma-se por um núcleo principal, elétrons, prótons e nêutrons, tá certo? A junção de dois ou mais desses átomos vai dar origem às moléculas, tá certo? As moléculas que vão compor todos os organismos, todos os seres vivos. Portanto, quando eu tenho dois ou mais átomos, eu vou formar uma molécula. E eu vou dar um exemplo bem prático aqui para vocês, que eu tenho certeza que vocês já escutaram e vão compreender perfeitamente agora. A molécula de água, por exemplo, que é o componente fundamental para que exista vida na Terra, né? A água é fundamental. A molécula de água, a fórmula química dessa molécula é o H2O, ou seja, porque a molécula de água ela tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Tá certo? Portanto, percebam que a união de dois ou mais átomos vão formar as moléculas, tá certo? As moléculas, esse conjunto de moléculas, eles vão formar estruturas que nós chamamos de organelas. E essas organelas, por sua vez, vão formar outras estruturas maiores que nós chamamos de células, tá certo? As células, minha gente, elas são as unidades fundamentais de todo ser vivo. Todo ser vivo, seja as plantas ou sejam os animais, vão ser formados por essas células, tá certo? E essas células vão ter lá na sua estrutura esses componentes que a gente chama de organelas, tá certo? Que são, na verdade, essas organelas são, na verdade, compartimentos
espaços que existem dentro da célula que vão desempenhar as mais variadas funções, tá certo? Então, isso tem que ficar de fato bem consolidado na nossa mente. Dentro dessa perspectiva, nós vamos ter os seres que nós chamamos de seres unicelulares e os seres pluricelulares. Como a própria palavra já mostra, né? Unicelular significa uma célula, tá certo? Portanto, os seres unicelulares são os seres que são formados apenas por uma única célula. Como, por exemplo, podemos citar os protozoários, os fungos e as bactérias. Esses três bichinhos aí, esses três organismos, eles são unicelulares porque formam-se apenas por uma única célula, tá certo? Obviamente, aí na imagem a gente vê várias bactérias, vários fungos e vários protozoários, tá certo? Mas aí cada imagenzinha dessa aí, cada pontinho desse aí é referente a uma célula, tá certo? Portanto, que eles são chamados por isso eles são chamados de seres unicelulares. Já os organismos pluricelulares são aqueles que são formados por várias células, por vários conjuntos de células. Por isso a palavra pluri, tá certo? Pluri significa vários, várias células. Como a gente pode citar os mamíferos, tá certo? Representado ali pelo lobo-guará, as esponjas e as plantas, né? Como eu trouxe o exemplo aí para vocês, essas plantas pteridófitas, tá certo? Que é uma espécie de planta, é um tipo de plantinha, tá certo? Portanto, desde o reino animal até o reino vegetal, nós temos organismos que são formados por conjuntos de células, tá bem? E a esses organismos a gente determina eles como seres pluricelulares. As células, todas as células unidas, tá certo? Aqueles conjuntos de células semelhantes que se juntam, que se unem, vão formar o que nós chamamos de tecidos, tá certo? Portanto, quando a gente tem um tipo de célula especializada e ela se junta com outras células semelhantes, elas vão formar os tecidos. Por exemplo, se vocês observarem aí na imagem, as células da nossa pele, as células epiteliais, são formadas por conjunto de células, tá certo? Que formam o nosso epitélio. Da mesma forma, vocês vão observar na imagem que o tecido ósseo, tá certo? Os nossos ossos também são formados por conjuntos de células especializadas, tá certo? Que desempenham a mesma função. Assim como o tecido nervoso, assim como o tecido sanguíneo, o nosso sangue é formado por conjunto de células, tá certo? Que nós chamamos de hemácias. As hemácias são as células do sangue, tá certo? O tecido do músculo cardíaco, que vai formar lá o nosso coração, também é um conjunto de células especializadas. A musculatura, tá certo, do nosso corpo, seja um músculo liso, seja um músculo estriado, também são conjuntos de células que vão dar origem a esses tecidos. Portanto, percebam que determinadas células, a partir das especializações que elas vão apresentar, elas vão formar os mais variados tecidos do nosso corpo, tá certo? Do nosso organismo. E esses tecidos, esses diferentes tecidos, eles vão formar o que nós chamamos de órgãos, tá certo? Os órgãos do nosso corpo são formados por esses aglomerados, por esses agregados de células. Aí nós temos os vários exemplos de órgãos, né? Nós temos o fígado, nós temos o estômago, nós temos o coração, nós temos os pulmões, os nossos pulmões que permitem a nossa respiração, o nosso cérebro, o estômago, o intestino, os rins, ou seja, vários órgãos do nosso corpo, todos eles são formados por conjuntos de tecidos, por aglomerados de células, tá certo? Portanto, observem que até agora a gente viu que o átomo, tá certo? É lá a estruturazinha microscópica que vai dar origem a todos os outros elementos, tá certo? Do nosso planeta. Aí vai vir um átomo, vai vir a molécula, a gente passou pela célula, pelo tecido e chegamos agora nos órgãos, tá certo? Esses órgãos, eles vão cumprir uma função, tá certo? Eles vão ter um objetivo. E no nosso caso, dos seres humanos e dos outros animais e das plantas, esses órgãos eles vão formar um sistema, tá certo? Por exemplo, se a gente for observar alguns conjuntos de órgãos, como por exemplo o nosso nariz,
o nosso pulmão, tá certo? Vão compor aquele sistema que nós chamamos de sistema respiratório, tá certo? Se a gente observar aí na imagem também um outro sistema que é formado, por exemplo, pelo nosso cérebro, tá certo? E por outros tecidos nervosos que se distribuem ao longo do nosso corpo, vão formar o sistema nervoso, tá certo? O sistema circulatório vai ser formado pelo nosso coração, que é o órgão principal do nosso sistema circulatório, e pelas veias, pelas artérias. Perceberam que diferentes órgãos vão formar esses sistemas? Se a gente observar também o sistema digestivo, vai ser formado lá pela nossa boca, pelo esôfago, pelo nosso estômago, pelo intestino. Percebam que tem vários órgãos que associados vão formar o nosso sistema digestório, tá certo? Assim como também o nosso sistema esquelético, que é formado pelo conjunto do nosso esqueleto, dos nossos ossos, que vai desde o crânio, desde a cabeça, até lá os ossos dos membros inferiores, tá certo? Das nossas pernas. Portanto, percebam que a união, a associação desses órgãos vão formar os diferentes sistemas, tá certo? E esses vários sistemas, esses sistemas que eu acabei de falar para vocês, eles vão se unir e vão estar interligados, formando então o organismo, tá certo? Todo o organismo. O sistema digestório que eu tinha falado para vocês, o sistema circulatório, o sistema nervoso, todos esses sistemas eles não trabalham de maneira individual, mas eles estão interligados, tá certo? O meu sistema nervoso vai estar em comunicação com o meu sistema circulatório, tá certo? Promovendo ali a transmissão daqueles impulsos nervosos que vão fazer com que meu coração ele continue ali bombeando sangue por todo o meu corpo. Portanto, percebam que todos esses sistemas eles vão estar interligados. Eles não trabalham de forma independente. Eles estão completamente interligados, formando o nosso organismo. Outro conceito importante que nós devemos aprender nessa nossa aula é o conceito de população, tá certo? A população são organismos de uma mesma espécie que vivem no mesmo local em um mesmo período de tempo, tá certo? Portanto, sempre que a gente falar no termo população, a gente está se referindo a um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, tá certo? Agora, quando eu falo de organismos de diferentes espécies, tá certo? De espécies diferentes, ou seja, eu estou falando agora de uma comunidade. Portanto, a comunidade é a união de várias populações de diferentes espécies que vivem no mesmo local em um mesmo período de tempo, como a gente consegue observar aí na imagem, tá certo? A gente consegue ver diferentes animais, tá certo? A gente consegue ver a girafa, o leão, o elefante. A gente observa que essas diferentes populações dessas espécies vão formar comunidades de seres vivos que ocupam um determinado espaço, um determinado local em um determinado período de tempo. Portanto, percebam aí a diferença do conceito de comunidade e do conceito de população. População, nós estamos nos referindo a uma única espécie, a vários indivíduos de uma única espécie. Já a comunidade é o conjunto de indivíduos de várias espécies ali interligadas, ali convivendo juntos e em harmonia na natureza. Os ecossistemas também é um outro conceito importante que a gente precisa aprender, e esses ecossistemas eles vão ser formados por dois componentes principais e que eu já tinha falado no início da nossa aula. São os fatores bióticos e os fatores abióticos. Os fatores abióticos dos ecossistemas, como o próprio nome sugere, abiótico significa dizer que são componentes que não possuem vida, tá certo? Mas que são fundamentais para a existência da vida. Como a gente pode citar a água, o ar, a temperatura, a luz, a umidade, os nutrientes, a energia do sol. Todos esses componentes aí são componentes abióticos dos nossos ecossistemas. Nós também temos os componentes ou os fatores bióticos. Aí, no caso, nós estamos tratando dos seres vivos, nos mais diferentes grupos, que vão desde as plantas, desde as espécies vegetais,
até os animais, passando por aqueles micro-organismos que a gente também tinha citado na nossa aula, que são aqueles organismos menorzinhos, tá certo? São lá as bactérias, os fungos, os protozoários, são os micro-organismos. E todos esses, por terem vida, tá certo? São ditos como os fatores bióticos dos nossos ecossistemas. Se a gente juntar todos os ecossistemas, certo? Da Terra, do nosso planeta, nós vamos ter aquilo que nós chamamos de biosfera. Portanto, a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas do nosso planeta, tá certo? Todos aqueles ecossistemas, incluindo ali todos aqueles fatores que eu tinha citado para vocês, os bióticos e os abióticos, tudo isso vai formar aquilo que nós chamamos de biosfera, tá certo? Portanto, percebam que ao longo da nossa aula a gente começou lá falando daquelas estruturas microscópicas que a gente não consegue ver a olho nu, que são os átomos que vão compor as moléculas, que vão dar origem às células, aos tecidos, aos órgãos, aos sistemas, aos ecossistemas e a biosfera, tá certo? A gente vai desde as estruturazinhas menores até chegarmos nas estruturas maiores, compondo todo o nosso planeta e tudo que existe no nosso planeta Terra. Portanto, chegamos agora no momento de exercitarmos todos esses conceitos que a gente aprendeu até aqui, tá certo? Chegamos no momento do nosso exercício. E eu não tenho dúvidas que, baseado em tudo aquilo que a gente viu até agora, vocês vão perceber que esse exercício, essa questão que a gente vai responder agora, fica extremamente fácil, tá certo? Se vocês prestaram atenção, não tenho dúvida que vocês vão conseguir responder facilmente. Associe as colunas. Aí a gente observa que temos 4 itens na primeira coluninha lá. O item 1, a gente está falando sobre a população. No item 2, a gente está falando sobre a comunidade. No item 3, a gente está falando sobre a biosfera. E o item 4 se refere ao ecossistema, tá certo? Todos eles elencados e que nós falamos aqui ao longo da nossa aula. E nós vamos associar esses 4 itens que eu acabei de citar aqui para vocês com as alternativas que nós vemos ao lado, tá certo? Na primeira alternativa, essa alternativa ela traz que o ambiente ele é habitado pelos seres vivos. Dentro dessa afirmativa aí, quais desses itens se encaixam nessa afirmativa? Ambiente habitado pelos seres vivos. Vocês acham que seria a população, a comunidade, a biosfera ou o ecossistema? E aí, qual desses itens você colocaria nessa primeira afirmativa? Parabéns para aqueles que assinalaram o item número 3, a biosfera, tá certo? A biosfera, ela é o ambiente habitado por todos os seres vivos. Lembram lá que eu falei para vocês que a biosfera ela reúne todos os ecossistemas e todos os seres vivos que existem no nosso planeta? Então, parabéns para aqueles que colocaram o terceiro item, o item de número 3, nessa primeira afirmativa. A segunda afirmativa traz que as populações existentes numa determinada área, tá certo? Quando a gente fala populações existentes numa determinada área, qual dos itens a gente poderia colocar nessa segunda afirmativa? Seria a população, seria a comunidade ou seria o ecossistema? Parabéns para aqueles que colocaram aí nesse segundo item, o item número 2, tá certo? Quando a gente fala populações existentes numa determinada área, a gente está se referindo à comunidade. Lembra que eu falei para vocês na nossa aula que a comunidade é o conjunto de várias populações vivendo no mesmo ambiente? Portanto, se eu estou falando ali populações existentes numa determinada área, eu estou me referindo à comunidade, tá certo? No terceiro item, a gente observa grupo de indivíduos de uma certa espécie ocupando determinada área. Observem que a gente está falando aí agora grupo de indivíduos de uma certa espécie, tá certo? A gente está falando aí no caso de uma espécie, tá certo? Então, qual dos itens aí, dos 2 itens que falta a gente colocaria aí? O item de número 1, que é uma população, ou o item de número 4, que é um ecossistema? Eu não tenho dúvidas que vocês assinalariam aí o item de número 1, tá certo? Um grupo de indivíduos de uma espécie,
uma única espécie, a gente está falando aí, no caso, de uma população. E o último item agora que resta, ficou fácil agora, não é verdade? Uma comunidade associada às condições físicas e químicas de uma região geográfica. Ou seja, aí a gente está falando do conceito de ecossistema, tá certo? O ecossistema é justamente aquilo que eu tinha falado para vocês. Ele vai reunir todos os fatores bióticos, ou seja, as plantas, os animais, os micro-organismos, como os fatores abióticos, a temperatura, o ar, a água, os raios do sol, ou seja, esse conceito daí é o conceito de ecossistema. Não tenho dúvidas, eu tenho certeza que vocês responderam todas essas afirmativas aí que a gente acabou de fazer desse nosso exercício de forma bem tranquila aí, baseado em tudo que a gente aprendeu nessa nossa aula, tá certo? Portanto, se liga aí que agora chegamos no momento da nossa revisão, tá certo? Nessa nossa aula, nós aprendemos como se dá a organização dos seres vivos, tá certo? Ou seja, a gente viu que esses seres vivos vão ser informados por estruturas microscópicas, tá certo? Que vão formar até as estruturas maiores, tá certo? Ou seja, vai desde o menor, lá do átomo que eu tinha falado para vocês, aquele átomo que é formado por um núcleo central e que é envolto por elétrons, prótons e nêutrons, até compormos as estruturas maiores, tá certo? Que são justamente relacionadas com a biosfera, que vai ser justamente a união de todos os nossos ecossistemas, tá certo? A gente estudou as partes do átomo, como eu falei agora para vocês, e a gente observou também e estudamos sobre a origem, tá certo? A gente viu lá o exemplo da molécula de água, que é formado por o H2O, ou seja, duas moléculazinhas de oxigênio e duas moléculas de hidrogênio, na verdade, e uma molécula de oxigênio. A gente viu lá que essas moléculas elas vão ser formadas por dois ou mais átomos, vão formar estruturas que nós chamamos de células. Essas células vão dar origem aos tecidos, aos sistemas e a um organismo, tá certo? A gente também viu que esses sistemas eles não atuam de forma isolada, mas que eles estão interligados. O sistema respiratório está associado com o sistema respiratório está associado com o sistema circulatório, que está associado com o sistema nervoso, ou seja, todos os nossos sistemas eles estão interligados, formando o nosso organismo, tá bem? E nós também estudamos as características das populações, das comunidades e dos ecossistemas. A gente viu que a população é formada por uma única espécie, tá certo? Por conjuntos de indivíduos de uma única espécie que ocupa um determinado local em um determinado tempo. A gente viu que uma comunidade, diferentemente da população, é um conjunto de várias espécies que ocupam um determinado ambiente em um determinado tempo. E nós vimos que os ecossistemas, tá certo? São sistemas formados pelos fatores bióticos e pelos fatores abióticos. Os bióticos, aqueles que possuem vida, tá certo? Como os animais, as plantas e os micro-organismos. E os abióticos, aqueles que não possuem vida, mas que são fundamentais para que a vida exista no nosso planeta, como a água, o sol, os raios solares, o vento e vários outros componentes. Portanto, eu não tenho dúvidas, eu tenho certeza que vocês aprenderam bastante ao longo dessa aula. Levem eventuais dúvidas para o seu professor, revisem, estudem, pesquisem, tá certo? E nós nos encontramos na próxima aula de Ciências da Natureza. Fiquem com Deus, um forte abraço e até lá!